Paz do Senhor, amado. Um prazer estar de volta, contando com a sua audiência, com sua oração, seu carinho. Sempre um prazer voltar aqui à nossa Rede Brasil para cooperar com o nosso pastor presidente, a quem também agradecemos pelo depósito de confiança, e ao nosso bom Deus que nos dá a vida, nos salvou, nos redimiu pelo sangue do seu Filho, escreveu o nosso nome no livro da vida, nos selou com o seu Espírito Santo, nos deu a certeza da vida eterna e a esperança de em breve morar com Ele. Se possível, aí onde se encontre, abre sua Bíblia também conosco no Evangelho escrito por Lucas, o médico amado, para que possamos meditar mais uma vez em uma porção da Palavra de Deus. Nesta ocasião, nos propomos meditar sobre um grato favorecido. Que coisa tremenda! A gratidão, que é uma das virtudes mais belas que o ser humano pode ter. Pois qual de nós pode dizer que não recebeu algo da parte de Deus? A começar lembrando que foi Ele que nos criou. No Salmo 139, o salmista diz que foi Deus quem nos entreteceu no ventre da nossa mãe. Foi Ele quem nos formou, foi Ele que nos deu a vida, foi Ele que nos fez nascer e nos tem até aqui. Ainda aqueles que não o reconhecem como Salvador, como Redentor, ainda aqueles que ainda não foram diante dele e dizer-lhe: entrego a minha vida, toma-me em teus braços. Ainda assim, Deus tem cuidado deles, tem ajudado, talvez seja o seu caso, meu amigo. Temos muito, deveras, muito que agradecer a Deus. Mas vamos ao texto sagrado, Lucas capítulo 17, versículo 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Um clamor por misericórdia. Sim, um clamor. De onde veio esse clamor? Um grupo de leprosos. O texto diz que eram 10 homens. O leproso, para a comunidade de Israel, era uma pessoa que realmente estava numa situação mísera. Não tinha direito de conviver com a família pela lepra. Ele não podia também ficar no bairro, ele deveria ser transferido para a chamada aldeia dos leprosos. Ali ele iria viver do favor da família e de amigos. Segundo alguns relatam que até a comida, a roupa levados para ele deveria ser deixado a uma certa distância, e quando a pessoa se ausentava é que ele poderia ir ali lançar mão daquela doação. Era uma vida triste, sem considerar ainda o mais relevante dessa situação é que eles estavam proibidos de adentrar ao templo, de poder participar das liturgias, dos cultos. Ele não tinha direitos mais do que viver confinado ali na aldeia à espera da boa vontade da família e de amigos. Se ele fosse viver ou fazer algo que contrariasse o estabelecido para os que estavam em sua situação, ele poderia sofrer uma pena ainda maior. Por isso, inclusive, o texto diz que eles pararam de longe, pois era um atentado contra a saúde pública que eles estivessem aproximando-se do povo. Mas aí veio um clamor por misericórdia. O versículo 13 nos diz: e levantaram a voz. Pela distância e pela necessidade, eles tiveram que levantar a voz. A distância, a necessidade e a condição da alma deles, como eles se encontravam
a situação do espírito deles. E no clamor que fizeram em alta voz, aqui temos suas palavras: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Um clamor por misericórdia. Quantos neste momento não estão como aqueles clamando, mas infelizmente clamando a quem não pode fazer, a quem não tem condições para agir, clamando a pessoas que simplesmente são limitadas ou que não têm interesse em ajudar, em mudar a sua situação, clamando e talvez até gastando o que tem com quem não vai mais que receber aquilo, mas nada em troca poder oferecer. No caso deles, eles clamaram a pessoa certa, eles clamaram àquele que pode, aquele que tem condições, aquele que tem autoridade, aquele que é criador do universo. A Bíblia diz, sim, que por ele foram feitas todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez. Em João 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Eles estavam clamando a pessoa certa. O pedido, o clamor por misericórdia estava bem direcionado. A frustração de muitos, decepção de outros, a desilusão de alguns está muitas vezes explicada assim, clamando a pessoa errada. Pode ser que você esteja fazendo orações, esteja clamando a objetos, a coisas, a seres que não têm condição alguma de lhe socorrer, de lhe ajudar. Volte a sua mirada como aqueles para a pessoa certa. Uma resposta atípica. Sim, Jesus não ficou apenas ouvindo, ele respondeu, mas como geralmente ocorre na vida de quem emite um pedido, de quem levanta a voz por um clamor, pedindo misericórdia, pedindo clemência, pedindo algo da parte de Deus, neste caso, para ser mais preciso, geralmente vamos com a ideia já formada, já vamos com o que desejamos alcançar bem concreto em nossa mente e também a forma de Deus agir, como fazer, mas muitas vezes Deus não vai como eu quero que Ele vá. Ele não fala como eu quero ouvir. Muitas vezes Ele não responde do jeito que eu quero a resposta. Muitas vezes Ele não atende da maneira como eu havia imaginado. Ele é Deus, Ele é soberano. Ele não pode ser enclausurado dentro de um molde meu. Ele não pode ter que agir dentro de uma fórmula que eu tenha traçado. Ele é soberano e Ele sempre faz muito mais do que pedimos ou pensamos. E quando Ele contraria os nossos pensamentos, o nosso projeto, quando Ele contraria o nosso conceito, Ele fazendo-nos lembrar do que está lá em Isaías 55. Os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos. Que coisa tremenda. Em João 13:7, ele declara: o que eu faço agora, tu não sabes, mas tu entenderás depois. Que coisa preciosa. E foi justamente assim quanto aqueles homens. Versículo 13, e levantaram a voz dizendo, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aqui está a resposta atípica, pois eles esperavam certamente, como o próprio Naamã um dia disse, que o Mestre lhe tocasse e orasse talvez por eles, né? E alguma outra coisa, mas Jesus mandou que eles fossem já aos sacerdotes. Ora, se não estavam limpos, não poderiam ir, pois eles chegando lá, eles seriam revisados. Os sacerdotes iriam averiguar o seu corpo para ver se estava realmente limpo ou não. Mas Jesus mandou que eles fossem,
Que coisa tremenda, uma resposta, uma reação, uma atenção que poderia, naquele momento, deixar com os 10, ou deixar os 10 desgostosos, ou talvez sentir-se desprezados, ou ainda que interpretassem um tratamento irônico por parte de Jesus. Mas a resposta de Jesus, eles a aceitaram, e diz a Bíblia que eles foram, e eles indo, enquanto iam, Jesus operou o milagre. Há muitos que querem um Jesus imediatista, e muitos querem apenas o favor de Jesus, apenas a bênção da parte dele. Alguns estão buscando a Cristo como se busca um profissional que muitas vezes só é lembrado na hora da necessidade, em casa ou na própria vida ou nas finanças, qualquer outra área da sua existência. Mas Jesus, ainda que ele tem poder para fazer tudo, ele quer ser buscado, quer ser adorado como ele é, pelo que ele é. E ele é Deus, é Senhor, é Salvador. Veio a este mundo por nos amar e ofereceu o maior sacrifício que um ser humano pode oferecer por outro, por nos amar. E a Bíblia diz que ele amou tanto a este mundo, Deus, que deu o seu Filho, se fez homem, é o Emanuel, para nos salvar. E ele deseja ser adorado assim. Mas eles iam e de repente, diz o versículo, ficaram limpos, porque creram, tomaram a palavra e a bênção lhes chegou. Mas aí vem um gesto singular. Sim, foram 10, mas um apenas, diz o versículo 15, e um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Uma atitude, um gesto singular. Os 10 tinham sido favorecidos. Os 10 foram curados. Os 10 voltaram a ter o corpo limpo. Os 10 foram atendidos também por Jesus, mas um voltou agradecendo. E nessa sua postura, nessa sua maneira de mostrar gratidão, há 3 coisas que nós encontramos como sendo inerentes à vida da pessoa que reconhece as obras de Deus em seu favor, inerentes à vida daquele que vive grato a Deus por suas bênçãos, por suas maravilhas, por suas misericórdias, pela salvação, pelo batismo com o Espírito Santo, pelo nome escrito no livro da vida, enfim, todas as bênçãos alcançadas da parte de Deus. A primeira coisa que observamos é uma vida de glorificação a Deus. O versículo 15 diz, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Do grego, doxazontas, que significa glorificar, honrar, louvar, enaltecer, engrandecer. Mas ele vinha fazendo isso, mas Lucas faz questão de descrever da seguinte forma, voltou glorificando a Deus em alta voz. Ele não estava no templo, ele não estava dentro de casa fazendo isso. Era pelo caminho, glorificando a Deus em alta voz. Que coisa tremenda, que coisa linda. Me lembro das nossas cruzadas, me lembro de cultos relâmpagos, me lembro de momentos em ônibus, em vagões de trem, de metrô, em outros lugares, como nas universidades, os jovens que realizam ali o intervalo bíblico nas salas de aula, né? E em outros lugares. Por quê? Me lembro deles. É justamente isso, em público,
glorificar a Deus, exaltar o seu nome, engrandecer-lhe, honrar-lhe. Ora, se outros fazem isto com seres humanos, se outros fazem isto por atos ou com atos que, infelizmente, são até vergonhosos em alguns casos, se outros fazem isso em relação a uma conquista no contexto financeiro, secular, acadêmico, porque eu não farei isto em relação ao Criador do universo, o sustentador da vida, aquele que me deu a razão de viver? Claro. E no caso daquele homem, é como que dizendo, não me interessa que irá pensar, que irá dizer, como reagirão os demais, os mortais, mas eu preciso glorificar a Deus. Ele me curou. E no seu caso, talvez seja a sua salvação, principalmente, não é isso? É a salvação da tua família, uma cura divina também, uma porta de emprego, um livramento de morte, que tantas outras coisas. O salmista diz, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Olha, quantas bênçãos ele veio glorificando a Deus. Outra coisa que encontramos numa outra palavra também no grego, que é o proskuneo, no que se lê aqui no versículo 16, e caiu aos seus pés com o rosto em terra. No idioma original, não encontramos no versículo o verbo, mas ele é justamente definido desta maneira. O proskuneo é adorar prostrado, é encurvar-se e, no caso da cultura ali, prostrar-se com o rosto em terra. Ele estava agora adorando a Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quem foi favorecido por Deus o glorifica. Quem foi favorecido por Deus e reconhece o favorecimento, a misericórdia alcançada, a graça recebida, não pode deixar de adorar a Deus, de render culto a Deus, de louvar o seu nome, de oferecer sacrifícios de lábios que confessam o seu nome, de pôr a sua própria vida no altar em adoração a Deus. Paulo escreve aos Romanos e diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É dirigindo-se a mim, sim, Deus dirigindo-se a mim, é Deus falando também com você. Ele nos já abençoou, Ele manifestou em nós a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor. Diariamente Ele tem feito algo em nosso favor, principalmente aqueles que vivem para agradar-lhe, aqueles que confiam nele. Em Isaías 64:4 está escrito, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Você espera em Deus, Deus está trabalhando por você. Trabalhando Deus por você, você tem o dever de adorar-lhe em todo o tempo, em todo lugar, em meio a qualquer adversidade, em meio a qualquer situação. Mas ainda há uma outra coisa que observamos, mas eu gostaria de reler o versículo 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, dando-lhe graças. Meu irmão, minha irmã, eu sinto Deus neste momento cobrando a você que tem deixado de glorificar-lhe pelos seus feitos. Você que passou a valorizar mais o que recebeu de Deus do que o próprio Deus. Você que está mais apegado ao que Deus lhe concedeu, até em resposta a orações suas, do que ao próprio Deus.
Você que está dando mais importância, mais tempo, mais atenção a algo que Deus fez em sua vida ou lhe concedeu do que o próprio Deus. Deus não quer ser esquecido por você. E Ele deseja mais você do que você imagina e do que você com a bênção sem dar a importância devida a Ele. Volte a glorificar-lhe, mas volte também, se é o caso, a adorar a Deus. Já adorou hoje? Ao levantar-se, já foi lá, prostrou-se diante dele, agradecendo pela noite, pedindo a bênção para o dia, renovando o seu compromisso com ele. Pretende hoje ainda reunir-se, se é o caso, com os demais para glorificar-lhe em público, engrandecer-lhe, honrar-lhe, exaltar o seu nome? Se não, vamos lá, ainda dá tempo. Mas olha a outra coisa aqui que ressaltamos e estamos partindo para o final. É no versículo 16, a parte final. Dando-lhe graças. Dando-lhe graças. É ruim de ouvir e também incompreensível quando dentro da família, por exemplo, o filho diz: a senhora sabe que eu já estou agradecido. O filho chega e é preciso falar todo o tempo obrigado, a senhora não já sabe que eu estou agradecido? Isso é falta de sensibilidade, é falta de cortesia. Não sei se exagero, mas até falta de educação, porque o agradecer, oferecer a gratidão e de vez em quando chegar ali de novo e dizer: meu pai, minha mãe, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. É lindo. E Deus, Ele deseja e Ele merece que todos os dias eu lhe agradeça pela salvação. Eu lhe agradeça, como diz o salmista, Ele me tirou de um charco de lodo. Ele pôs um novo cântico nos meus lábios. Eu não posso deixar de agradecer. Em toda a vida eu devo agradecer. Mas essa não é a única bênção que Ele me concedeu. Imagine como diz a palavra que o nosso corpo, os salvos, passou a ser templo e morada do Espírito Santo. Meu Deus, eu tão falho, habitando um tabernáculo corruptível ainda. Sim, mas é o que está escrito e é o que nós vivenciamos. Imagine naquela oração que você se ajoelha e muitas vezes pelas lutas achamos que sozinhos nos ajoelhamos e daqui a pouco a gente sente o Espírito Santo chegando ali e cumprindo-se naquele momento que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu tenho que agradecer a Deus diariamente por esta ajuda do Espírito Santo, pelo sacrifício de Cristo em meu favor, pelo meu nome escrito no livro da vida. Mas aí vem logo as demais bênçãos, como no caso daqueles ali, a cura divina, e que, considerando a figura, a lepra como uma figura do pecado, imagine, Ele me perdoou, Ele me purificou. Pelo pecado eu estava destinado à morte, a uma eternidade longe de Deus, mas Ele me purificou do pecado, Ele me lavou no seu sangue. Eu tenho que viver agradecido. E o homem voltou glorificando a Deus. Enquanto chegou perto de Jesus, agora ele podia, antes não por causa da lepra. Ele clamou de longe, mas agora limpo, ele estava perto de Jesus. Você não podia, eu não podia aproximar-nos de Deus por causa do pecado, mas Ele nos perdoou, Ele nos purificou. Agora que eu posso estar perto dEle, claro que eu vou me aproximar, claro que eu vou me prostrar em adoração, claro que eu vou lhe dizer muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Voltemo-nos mais uma vez para o texto, versículos 15 e 16. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés com o rosto em terra, ou seja, adorou.
dando-lhe graças. A gratidão verbalizada, ouvida, ela é externada, né? E diz o texto, e este era samaritano. Lucas faz essa observação porque havia, né, um pouco de ingratidão por parte dos judeus, mas agora eles que discriminavam os samaritanos não tinham um representante deles ali em gratidão diante de Jesus. E aí diz, e aquele era samaritano. Ou seja, você que muitos lá atrás não davam nada por você, lá atrás acharam que você era um caso perdido, muitos que talvez lhe viram já lá atrás como sepultado em uma tragédia, não sei em que outra situação, hoje eles estão lhe vendo com a possibilidade de estar diante de Deus, perto de Deus, em louvor, em adoração ao Senhor. Concluímos lendo os seguintes versículos, que vem uma bênção como acréscimo para quem glorifica, adora e vive em gratidão. Versículo 17. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Oh, aleluia! Jesus agora olha para o homem prostrado ali e lhe diz, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que coisa tremenda! Já havia alcançado um milagre e ouvir agora esta palavra que tem a ver já com a sua salvação, pois Deus conhece a mente e o coração, pôde dizer isto pelo que conheceu do homem, a bênção maior estava ali agora, a salvação. Que Deus nos ajude, irmãos e amigos, a nunca esquecermos dos favores de Deus e não esquecendo que vivamos diariamente em glorificação a Ele, adoração a Ele e gratidão externada a Ele sempre. Não sei se você foi agora desafiado pelo Espírito Santo através desta reflexão a revisar a praxis dessas 3 coisas em sua vida. Se é apenas renovar, vamos renovar juntos então. Eu preciso também diante dele em oração. Oremos. Pai bendito e eterno, te agradecemos no precioso nome de Jesus pelas maravilhas, a salvação da nossa alma, a purificação no sangue de Jesus, o selo para o dia da redenção, o Espírito Santo em nós, o nosso nome escrito no livro da vida, mas também o pão diário. Ó Senhor, o teu cuidado, a proteção, a saúde, as vitórias em meio às batalhas desta vida, ajudando-nos a caminhar até o dia do arrebatamento. Te agradecemos pela vida dos nossos ouvintes. Oramos por eles, pela sua família, pela sua casa, seus empreendimentos. Ajuda-os, socorre-os. Há muitos nesse momento em situações difíceis, casos humanamente falando impossíveis de ser mudados, mas tu podes, tu és o mesmo. Abençoa-os em o nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por sua audiência. Foi um prazer estar aqui trazendo esta porção da palavra de Deus para você, mas eu também participando dela. Até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Nossa gratidão a Ele, ao nosso pastor e a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.